No programa de hoje nós vamos conversar com Dona Flora Madalosso, uma mulher empreendedora, católica e com muita história para contar. Vem comigo. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Flora Madalosso Bertoli. Bertoli. Bom dia, padre. Bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação hoje, então a gente vai conhecer um pouco da história da senhora, da sua vida. Onde que a senhora escolheu para nós sairmos? Onde eu escolhi? Adivinha. Santa Felicidade, o restaurante. Vamos então no seu restaurante, lá em Santa Felicidade. Quer dizer, aqui, né? Porque Aqui a casa em é Santa sua, Felicidade. Isso. né? Então vamos lá, vem comigo. Quando escondido e fechada a porta, ninguém. Dona Flora, muito obrigado por acolher toda a nossa equipe da TV Evangelizar na sua casa, no seu ambiente. E eu quero fazer a primeira pergunta, que é o tema do nosso programa. Quem é você, Dona Flora? Eu sou Flora Madalosso Bertoli, Bertoli, que é o sobrenome do seu que é o marido. sobrenome do meu marido. Eu vou interromper a senhora várias vezes, já peço desculpas, tá? Pois não. Então, o sobrenome dele era Bertoli, então eu fiquei Flora Madalosso Bertoli. Nós, uma família de 6 irmãos, Madalosso. irmãos. Uma irmã mais velha que eu e depois mais 4 A senhora é a irmãos. segunda. Eu sou a segunda da família Madalosso. Depois, Daí foi indo, sou casada, tenho 4 filhos, 4 filhos. 7 netos, já tenho 2 Todos bisnetos. filhos ou filhas? 3 filhos e uma filha, Uma filha. só uma. E daí tenho 2 bisnetos já. 2 bisnetos. E já assim. estou ensinando, já estou trabalhando, filhos, neto comigo no Madalosso Grande. Que é a um filha, restaurante. Que é um restaurante. Então eu já estou procurando passar, né? Já vai passando. Vou Que passando. ficou uma empresa familiar, né? Ficou uma empresa familiar, que já está com 50, vai fazer 54 anos agora que nós começamos. O velhinho Madalosso, muito pequenininho, na época Santa Felicidade não tinha assim movimento, não era nada. E nós começamos e fomos trabalhando bastante, em cima até de propaganda, distribuindo cartões, fazendo eventos, alguma coisa. Daí a gente foi indo, meu marido e eu começamos. Daí já veio 2 irmãos comigo, Carlos Madalosso e Sibirino Madalosso. Já vieram lá em 64, 65, já estavam lá comigo. E em 67 meu marido candidatou a vereador e ele foi eleito. Daí ele foi cuidar mais da parte Da dele, política. da política. E daí em 70 nós abrimos o Grande O Madalosso. grande Madalosso. Já em 70. Já em 70, 2 irmãos e eu. 47 anos. 47 anos. 2 irmãos e eu, mas somente com 2 salãozinhos. Só com 2. Porque a gente tinha alta pretensão na época de servir 400 pessoas no domingo. No domingo. Mas daí, graças a Deus, a gente abriu com maior sucesso. Aí já vimos que já era coisa boa, assim. Então, em 72, nós fomos fazer propaganda, fomos fazer uma feira da Providência no Rio de Janeiro, 72, lá na Lagoa Rodrigo Que de tem Freitas. até hoje essa feira, sabia? Tem até hoje, hoje. que é a feira das esposas dos deputados federais. Daí nós fomos em 72, 73, na Lagoa Rodrigo de Freitas, apresentando O restaurante. o restaurante, a nossa comida, o vinho, que foi para divulgar Santa Felicidade e, claro, o Madalosso junto, né? E foi um grande sucesso. Daí começamos a distribuir propaganda. Daí, em 74, nós fomos para Brasília também. E começamos a visitar empresas de turismo e fazer propaganda. E, graças a Deus, em 74, nós já tínhamos feito mais um salão, chamado Salão Firenze. Mas ainda se tornou pequeno. Depois nós fizemos o Capri, o Gênova, e ainda ficou pequeno.
Daí em 82 que nós inauguramos o maior salão, que é o Napoli, que daí até hoje funciona o Napoli e o Bellagio. Que são os maiores salões. Que são os maiores, assim, porque quando tem dias que precisa, a gente abre todos os salões e daí a gente serve, que nem o último dia das mães, 4.700, 4.800 no almoço. Que é puxadinho, porque são apenas 3 horas, 3 horas e meia para servir aquela multidão, né? Aquela Uma multidão de gente, multidão. Dona Flora, a senhora já foi falando do empreendimento, que o empreendimento, o restaurante está no sangue da senhora, né? Esse empreendimento. Mas eu quero saber algumas coisas sobre a infância da senhora. Como que foi a infância da senhora? Como que foi a vida da senhora com seus irmãos e com seus pais? Mas daqui a pouco, depois do intervalo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Dona Flora, uma pergunta ficou no ar lá no carro. Eu perguntei sobre a infância da senhora. A senhora é gaúcha? Sou gaúcha. Eu nasci em 1940, em Caxias do Sul. Não na cidade, claro. No interior? No interiorzinho ali de Caxias do Sul, entre Caxias e Galópolis. Seus pais vieram da Itália? Meus pais não, meus avós, Os os avós. quatro Os avós pais vieram são de- brasileiros? São brasileiros. Mas o vapor que trouxe os avós descarregou os últimos lá no Rio Grande do Sul. E eles vieram vindo, chegaram até Caxias. Porque tinha muitos donos de fazenda na época tal, que quando chegava o navio, eles iam no porto e convidavam os italianos, ver se eles queriam trabalhar nas fazendas deles, o que queriam. Mas então a família, tanto a Madalosso como a Fadanelli, que era da minha mãe, eles vieram vindo e subiram até Caxias. Até Caxias. Até Caxias, daí lá eles começaram, bem no interiorzinho, assim, nas lavouras, começaram a plantar os parreirais deles. Porque as mulheres, quando elas subiam no navio lá na Itália, isso é minha nona contando, elas traziam o que podiam. Uma semente de radite, uma trouxinha de muda de parreira, até semente de abóbora eles traziam porque eles não sabiam O que tinha aqui? o que eles iam encontrar na América, eles não sabiam. Então eles vinham assim, mas eles não sabiam que o governo brasileiro abriu a imigração e eles vieram vindo. Primeiro os italianos, depois vieram os alemães. Então foi uma época de muito trabalho. E meu pai, ele é filho da segunda mulher do meu avô, porque com a primeira mulher o avô teve 5 filhos. Daí ela faleceu, daí ele casou de novo e o pai é o filho mais novo do segundo casamento. Mas daí desse segundo casamento tinha um tio que se chamava João. E ele veio embora pro Paraná, muito antes. Até a minha avó, a mãe dele ainda era viva, tudo, e ele veio pro Paraná. Ele veio em Ponta Grossa para plantar pareiras. E daí uma época, um ano, ele foi lá visitar meu pai, e ele começou a fazer a cabeça do meu pai, e fazer a cabeça que o pai tinha que sair de lá, que ele tinha que vir para cá, porque aqui tinha futuro, porque aquelas coisas todas. Enfim, ele fez a cabeça e o pai, depois que a avó faleceu, a mãe dele faleceu, ele já pôs na cabeça, ele disse, agora eu vou embora para o Paraná. Eu vou embora. Por causa do tio João. Eles diziam, por causa do tio João. Eles chamavam o Paraná de Terras Novas. Os italianos de lá de Caxias, na época, nós vamos lá para as Terras Novas, que era o Paraná. Tá. Daí, quando foi um dia, ele conseguiu vender lá o terreninho dele. Seu pai já era casado, já tinha os Já, seus nós filhos? éramos 5 filhos e um nasceu aqui no Paraná. E daí eles embarcaram de lá para cá. Daí minha mãe, coitada, ela pôs um saco de trigo até no trem, porque ela quis trazer o trigo. Com 5 filhos. Com 5 filhos. E pôs tudo que ela podia, né? Que ela tinha dentro da casa dela, e mais trigo, mais alguma coisa. Daí quando ela chegou aqui,
A senhora tinha, desculpa, quantos anos? Tô Quando com saíram de... eu saí de lá com 8 para 9 anos. Lembra de tudo? Lembro perfeitamente. Daí nós pegamos o trem em Erechim, viemos até Erechim, que meu pai tinha uma irmã que morava lá, e viemos de ônibus até ali. E daí de Erechim nós pegamos o trem para Ponta Grossa. Levamos exatamente 3 dias e 2 noites. Até chegar... Até chegar em Ponta Grossa. Daí de Ponta Grossa, foi indo, só que daí a mudança veio de trem para Curitiba. E nós, a família, ficou lá na casa do tio João e veio o tio João com o pai procurar um terreno, alguma coisa para Aqui em comprar Curitiba. aqui. Daí eles vieram para Santa Felicidade. E acharam na época... Santa Felicidade já era um bairro italiano? Já era, mas era bem pequeno. Tinha pouca gente, muito pouca gente. Isso no ano... Não tinha. Que ano que era? 1949, finalzinho, Mas daí eles encontraram esse terreno, 120 metros de frente, e a parte toda aqui atrás, que era tudo mato na época, né? E bem perto da igreja também. E perto da igreja, era no centro de tudo, então eles gostaram e compraram. Mas na época chamavam 200 conto. Daí o tio pagou os 200 conto que ele tinha, nós não tinha nada. A dívida ficou com o tio João, então? Ficou com o tio João. Daí ele veio e nós começamos a trabalhar. Daí meu pai começou a plantar parreira. Daí quem que ajudava meu pai? Ele arrumou um senhor que trabalhou 44 anos com meu pai, que era para ajudar a puxar os arames, para pôr as parreiras, para plantar, para fazer os enxertos, tudo. Mas quem ajudava muito, muito na lavoura era minha mãe e minha irmã e eu. Já com a enxada, com 8, 10 anos, nós já... Aqui daí começaram a Aqui já desbravar. começava, já Mas trabalhando. não plantavam só uva, plantavam outras coisas Não, também. daí embaixo das parreiras ele plantava hortigranjeiros. O que precisavam até, vamos dizer, repolho, alface, tomate, o que eles precisavam para se manter na casa. E tinha escola aí perto também? Tinha só o Colégio das Irmãs e o Colégio Francisco Zardo, que é um colégio estadual, até hoje existe. Aí a senhora e os irmãos começaram a frequentar. Daí nós começamos, mas no Colégio das Irmãs, que daí elas tinham de 1ª a 4ª série na época. Um coleginho bem antigo, bem antigo. Porque quando veio as Irmãs do Sagrado Coração, que é Sagrado Coração de Jesus, que a Madre Clélia Merloni mandou da Itália para acompanhar os imigrantes italianos. Então, o primeiro lugar que elas vieram, 4 irmãs, foi para Santa Felicidade. Santa E a Felicidade. senhora lembra bem naquele período? Eu lembro assim, mas não peguei a época Quando da elas imigração. Peguei mais tarde um pouco. Mas ainda quando eu comecei para aula, aí só tinha de 1ª a 4ª série. Era 4 salinhas que as irmãs tinham. E daí a gente ficava, tudo que as irmãs pediam, a gente passava, fazia depois da aula, varria o pátio. Então a senhora aprendeu a educação infantil com as irmãs com do as Sagrado irmãs, Coração. com as irmãs. Que, aliás, é uma educação boa que a gente boa, aprende. excelente. Que o que se aprende na criançada, com 8, 10, 15 anos, 12 anos, fica Fica pro resto da vida, né? pro resto da vida que a gente aprende. E a mãe, coitada, fez tudo para deixar nós estudando no Colégio das Irmãs. Colégio das Irmãs. Então a gente fazia, daí os meninos iam para aula de tarde, nós 2 irmãs iam de manhã, e assim ia, né? Depois chegava a hora do almoço, a gente chegava em casa, almoçava, daí a mãe já corria tirar leite quando ela conseguia comprar 2 vaquinhas, meio-dia também, porque ela tirava de manhã e de meio-dia e de noite. E eu com minha irmã já arrumava a cozinha, lavava a louça e tal, e depois ia todo mundo para os parreirais. Plantar lá alface, plantava o radite. Bom, radite não podia faltar de jeito nenhum. Radite tinha que sempre ter, porque a gente era acostumado, naquela época, na janta, a polenta que sobrava da hora do almoço, daí a mãe fazia frita em cima da chapa, e era polenta, radite e ovo. Isso era sagrado a semana comida toda. boa, né? Comida boa. Sagrado era a semana toda, polenta, radite e ovo na janta. E assim cresceram, né? E assim fomos crescendo. Aí no domingo, como era domingo, então tinha que matar o frango no sábado, era meu serviço. Matar o frango no sábado, depenar, limpar o frango e tal. Daí no domingo a mãe fazia macarrão feito em casa, o frango e a polenta e o radite. Era a nossa comida de todo domingo. E era uma comida muito boa, saudável, porque tudo era feito em casa.
Então a gente almoçava no domingo sempre polenta, radicchio e macarrão. Aquela comida gostosa italiana, né? Italiana bem boa. Dona Flora, nós vamos para um pequeno intervalo agora e eu fiquei sabendo que a senhora teve uma paralisia durante a infância e sobre esse período difícil da vida da Dona Flora nós vamos conversar daqui a pouco, depois do intervalo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Dona Flora, tem uma parte da vida da infância da senhora, uma parte triste, mas também bonita, porque a senhora recebeu um milagre. Conta o que aconteceu. Desde que eu lembro, assim, dos 4 anos e meio, 5 anos que eu já tenho na minha cabeça, que nós morávamos lá Em Caxias? em Caxias do Sul, que é o lugar que eu nasci, assim, tinha a igreja chamada Santa Corona. Mas, então a gente trabalhava muito. Quando foi um dia, eu tive uma queimadura muito profunda, assim, muito tempo. Fiquei, a tia foi colocar querosene no fogão, não sei, eu estava na frente, pegou fogo. Eu tive uma queimadura muito grande, mas fiquei lá como criança, deitada, não fui no médico, porque na época a gente não ia e tal. Bom, passado esse tempo, quando foi uma noite, eu tive uma febre muito alta, mas muito alta mesmo. E eu me lembro que fui dormir na cama da minha mãe. Daí ela levantou, assim, quando eu estava amanhecendo o dia, ela levantou e foi lá na estribaria tirar o leite das vacas. Daí eu acordei e fui encontrando com ela na estribaria. Mas eu sentia, eu estava dormindo de vestido, acho que eu não sei, eu sentia que o lado direito batia o vestido no chão, mas eu não sabia o que era. Daí a minha mãe vinha vindo com os 2 baldes de leite. Quando ela me viu andando daquele jeito, ela deu um grito tão forte, mas tão forte que passaram anos, até hoje eu sinto assim no meu ouvido, o jeito que ela viu eu andando daquele jeito. Daí ela já gritou para o meu pai, pegue ligeiro, nós tínhamos 2 mulas, na época, 2 mulas. Pegue ligeiro a mula Pangaré, que tem que levar a Flora para o hospital, que ela teve a paralisia, falando italiano. Porque a mula Pangaré, por quê? Porque ela era muito mais ligeira do que a outra mula. Daí eu lembro perfeitamente que o pai me pôs na frente da mula e ele foi. E ele foi comigo e a minha mãe foi com a outra mula. Daí me levaram no hospital, só tinha o único hospital que era em Caxias do Sul, que dava 3, 4 quilômetros longe de casa. Daí eles me levaram lá e tinha um tal de doutor Delmese, nesse hospital. Daí quando eu cheguei lá, ele começou já na hora, ele era chamado pelos italianos do médico de 5.000 rei. Ele cobrava só 5 reais para tudo que ele fizesse, 5.000 reis. Daí ele começou na época já me dando injeção nos nervos da perna que tinha me dado a paralisia. Mas eu fiquei mais ou menos uns 10 centímetros com a perna mais curta. Daí fui indo, daí ele foi me aplicando essa injeção, me aplicando a injeção. A senhora ficou internada? Não. E me aplicando a injeção, e daí ele me mandou embora. Daí os primeiros meses eu fazia todo dia. Depois ele passou a 3 dias por semana. Depois passou a 2 dias por semana. Depois foi indo cada 8 dias, cada 15 dias. E lá foi mais ou menos 2 anos. Daí eu lembro que a mãe me comprou um sapato assim que era mais alto, para mim não andar tão torta assim. Mas enfim, eu até que fui recuperando. E por que eu fui recuperando? Porque ele começou o meu tratamento, esse que eu digo que foi um milagre. Ele começou o meu tratamento antes de fazer 5 horas que tinha me dado o problema. Que se tivesse passado... A mula foi ligeira também? A mula foi ligeira, bem ligeira. Se tivesse passado mais de 5, 6 horas, é claro que não tinha volta. De maneira nenhuma, paralisia infantil teria volta. Ainda mais na época.
Mas como eu fui atendida bem antes, fazia mais ou menos umas 3, 4 horas que tinha me dado, então eu ainda Conseguiu voltei. Reverter. Ficou um pouquinho, só 1,5 centímetro mais curta e os 2 centímetros mais fina. Mas nada assim que me impeça de caminhar, de fazer tudo que eu quero fazer. Graças a Deus estou andando até hoje. Isso eu tinha 5 para 6 anos. Esse foi o grande milagre. Né? Foi um grande milagre. na minha cabeça, também na cabeça da minha mãe, foi um milagre, porque ela jamais sabia que tinha que ir correndo lá no médico, ela não sabia. Mas ela foi por intuição de mãe, ela foi e me levou. Na hora, depois daquele grito. E foi. E daí ela sempre era, minha mãe é uma pessoa muito católica, muito católica. Ela era, na época dela, ela era catequista, quando era solteira, tudo. Depois, quando ela casou, mudou de comunidade, mas daí ela já não podia mais fazer, porque daí era filho por cada ano e meio, então ela trabalhava muito. Mas ela sempre ensinava para nós, mas ela ensinava tanto a religião católica, que com 6 anos e meio eu fiz a minha primeira comunhão. Sabendo já o catecismo da época, que era diferente de hoje. Tinha que saber Mas tudo de cor. tinha que saber tudo de cor. E daí, como eu tinha uma irmã um pouquinho mais velha que eu, ela sempre queria que nós duas fizéssemos juntas as coisas. Então, tanto quando eu ia na aula, sempre um pouquinho mais cedo, daí eles pegavam, porque era um pouco longe as escolinhas lá, e daí a gente ia junto. Primeira comunhão, tudo junto, porque éramos duas, né? Daí, quando nós fizemos a primeira comunhão, ela ensinou tudo, daí nós ficamos 10 dias na cidadezinha de Caxias, que tinha uma tia que morava lá, ficamos 10 dias na casa dela, fomos lá, fizemos todas as provas lá, tudo, e daí fizemos a primeira comunhão na cidade de Caxias. De Caxias. A senhora já veio para Curitiba, já tinha a primeira Já tinha feito a primeira comunhão, tudo. E daí o pai foi de carrocinha, aquele dia na casa da irmã dele, nós fizemos a primeira comunhão, eles fizeram o almoço na casa da irmã do meu pai, e depois de tarde fomos de volta, de carrocinha. Mas o pai ia conversando com a mãe que ele sonhava um dia ir um pouco mais longe do que morar naquele lugar e aquela Já coisa. estava falando. Mas E o sonho se tornou realidade. Então, o visionário então foi o pai da senhora. Ele era um visionário. ele era conseguia enxergar as muito coisas. Né? visionário. Coisas E pra ele, frente. pela época de 1949, ele conseguiu muito sair do Rio Grande do Sul e vir para Curitiba. As terras novas. Terras Novas, que eles chamavam na época o de Paraná. Terras Novas. Eu acho que ele foi um herói, assim, na época de vir. Claro que daí ele veio, a gente encontrou muita dificuldade aqui, porque eles vieram para plantar pareira. Mas a Tiveram que pareira, plantar outras coisas também, né? a pareira era 3 anos para produzir alguma coisa. Claro. Então eles plantavam outras coisas. Minha mãe fazia tudo o que ela podia para ajudar a ganhar um dinheirinho em casa. Para sustentar os filhos, né? Os 5, E depois para nasceu sustentar mais os um 5 aqui. filhos. Mas daí, até então, o tio, que era sócio do pai, ajudava um pouco. Mas daí, quando foi um dia, ele veio e ele disse, E o João. o João. O tio João disse, não, e nós vamos parar com a sociedade. Você fica aqui e eu fico lá. Em Ponta Grossa. Você fica me devendo aqui, o que você tiver que me dever, lá 2 lotes, não sei o quê, e eu fico em Ponta Grossa. Meu Deus. E o teu pai E como teve que aceitar? pagar. E como aceitar isso? Ele não tinha nem um centavo, meu pai. Então ele ia ficar devendo para o tio. E daí começar como comer. Como? Então eu sempre lembro, a vida toda, que a minha mãe fazia polenta ao meio-dia e de noite nós comia. Polenta, radite e ovo. Isso foi Sempre. muito tempo comendo, muito tempo. Daí quando ela começou, que ela conseguiu criar uns frangos, daí tinha o frango para o domingo, tinha ovo, tinha tudo, que a minha mãe fazia o que ela podia para poder trazer alguma coisa para dentro de casa, sabe? E sempre ela ia nos ensinando tudo. Mas foi uma época, graças a Deus, Que vocês venceram, né? vencemos. A senhora contou, dona Flora, da parte da sua infância, aí a senhora chegou à parte da adolescência. Conte para nós como que a senhora encontrou o seu amado. Meu amado. Ou a senhora namorava muito e Não, ele... paquerava. Ah, paquerava. Só paquerava, mas eu não queria paquerava. namorar. Só paquerava. Daí quando foi um domingo, a mãe disse para mim, Aqui em Curitiba, isso. aqui em Santa Felicidade, eu já estava com 19 anos. Minha irmã já tinha 18, já tinha casado. E eu estava com 19 e nem namorado tinha. Daí a mãe disse, troca de roupa e vai na festa ali de São Judas Tadeu, que é ali na Cascatinha.
Vê se arruma um namorado, porque você vai morrer solteirona. Ó, tudo bem, até fui na festa a pé e tal. E nessa festa, eu encontrei o que depois foi meu marido. Que daí tinha um amigo dele, que depois até ele é pai de minha cunhada, já falou meu nome para ele, tudo. Dele já mandou tocar uma música que na época tinha aquele que tocava os discos nas festas. Vitrola, daí, a vitrola. A vitrola. Daí o rapaz dedicava a tal música para tal moça tal. E eu conheci ele, eu digo, puxa. Ele dedicou uma música para você? Já dedicou a música. Opa! Oh, nós estávamos sentados ali, disse, nós estávamos sentados na grama, tá? Vou morrer. Daí ele veio falar alguma coisa, daí tá. Daí eu vim embora da festa, eu com a minha amiga, viemos embora a pé da festa. E depois ele tinha um caminhão muito velho na época. Ele trabalhava de leiteiro, puxando leite da colônia, dos lugares dos leiteiros grandes, para pasteurizar o leite no centro da cidade. Que o tio dele tinha fundado a pasteurização de leite. Mas também era assim. E daí, daqui a pouco ele disse, daí eu parei aqui na minha casa, ele parou com a minha, mas então, você não interessa me namorar? Não, eu não falei nada. Daí ele me disse, então vamos no cinema. Então tá bom, vamos no cinema. Daí minha mãe mandou todos meus irmãos junto. Minha mãe não conhecia. Daí foi 5 irmãos junto comigo no cinema. Tá bom. Mas daí, quando a minha mãe começou a ver que ele não era daqui, ele não era de Santa Felicidade? Não, ele era do Portão, ele morava na época. Mas era costume namorado só no bairro? Daí as mães da gente já diziam, olha, vocês têm que namorar os moços daqui. E falavam italiano. Tem que namorar os moços nossos daqui. Os nossos daqui de Santa Felicidade. Tá bom? E a turma, a maioria de minhas amigas na época namorava tudo de Santa Felicidade mesmo. Mas eu conheci ele, gostei dele, daí bom. Aí só pensei comigo, vai ser esse ou não vai ser ninguém. Mas daí quando a minha mãe começou a descobrir, porque ele era um rapaz charmoso, bonitão, danado, sabe? Mulherengo, era tudo. Era tudo. Ela começou a me proibir, não queria que eu namorasse. E daí vinha padre, vinha freira e dizia que não era para deixar eu namorar aquele rapaz, porque ele era cheio de vício, não sei o quê. Daí um dia tinha 2 padres aqui em Santa. Daí o padre disse para mim, um dos padres, Flora, antes de fazer o teu casamento com esse cara, eu vou te fazer eu inteiro. Daí saiu o padre Antônio do lado e disse, bom, se ele não fizer o teu casamento, Flora, eu faço o teu casamento. Tá bom. Daí eu fui lutando. Quantos anos namoraram? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Daí eu fui lutando, daí nós parávamos o namoro, porque eu era obrigado a parar o namoro, daqui a pouco voltava e assim por diante. Sinal que você gostava. Mas enfim, deu tudo certo. Casaram. Daí nós noivamos no Natal, casamos dia 4 de maio. E quem fez o casamento? Quem fez o casamento? O Padre Antônio, claro. Fez o casamento, o Padre Antônio. Então nós casamos, daí tinha uma casinha do lado, meu pai deu para nós morar, então era 3 pecinhas do lado do meu pai, e daí ele deu para nós morar a casinha. E nessa época dele, esse meu marido já tinha entrado na saúde pública como motorista dos médicos lá. Então ele trabalhava. Ele era leiteiro, né? Ele era leiteiro, daí fazia a parte do leite de manhã cedo, depois na hora de ir buscar os médicos na saúde ele ia, que daí tinha o carro da saúde. Então nós fomos trabalhando assim. E daí, na época, o governador lançou uma campanha de vacinação no interior do Paraná, porque estavam desbravando o Paraná Novo, que seria Cascavel, Toledo, Campo Mourão, seria todos esses lugares. E ele arrumou para mim, porque ele foi levar as médicas como motorista, e ele arrumou para mim junto, quando nós casamos. E daí nós casamos, eu fiquei 31 dias. Viajando junto? Viajando no interior do Paraná e vacinando o pessoal. Conheci tudo que tinha direito e mais um pouco. Vocês não tinham filhos ainda? Não tinha filho, foi a coisa melhor que eu fiz da minha vida. Daí nós conhecemos na época Cataratas de Iguaçu, que não era nada. Foz do Iguaçu não era nada, não tinha nada. Mas já era bonita, Um hotelzinho assim, de nada, e não tinha mais nada. Era cidadezinha, mas era tudo começo. Cascavel, a rua principal de Cascavel
A lama até o joelho vinha. Tudo estavam desbravando, sabe? Que foi mais cidades que depois foram crescendo rápido, mas como estavam desbravando, então vinha aqueles fazendeiros, tudo, e eu ficava nas farmácias da cidadezinha, que era 10, 15 casas, e eu ficava vacinando. E eles saíam fora para vacinar nas fazendas e tal. Daí de tarde a gente se encontrava e a gente... Foi uma viagem muito boa. Que marcou a vida de vocês. Que marcou a nossa vida. E vocês tiveram... Quando que tiveram o primeiro filho? Primeiro filho, 11 meses depois de casado, veio o primeiro filho. Que foi a maior alegria da minha vida. Não pelos outros também. Mas foi a primeira Mas vez? ele foi o primeiro. Então, meu mãe. marido ficou muito feliz. Eu também fiquei muito feliz de ter tido um filho. A gente não sabia o que a gente ia enfrentar, não sabia nada. Mas, enfim, foi uma felicidade muito grande. E daí, na época, quando a criança tinha 8, 10 dias, a gente já usava batizar. Daí procurei meu pai e minha mãe e fiz eles ir batizar o meu primeiro filho, sabe? Minha mãe, na época, não ia junto. Ia só os pais, o pai e os padrinhos. E daí eles batizaram meu primeiro filho. Que alegria. Que hoje já está com 54 anos. E depois eu tive perdi um e tive mais 3 filhos, Mais homens 3 filhos. e uma menina. E uma menina. Hoje tenho 4 filhos, uma menina e 3 homens, 7 netos e 2 bisnetos. Que alegria, hein? Sempre procurando ensinar eles como eu aprendi. Honestidade, trabalho. E uma tradição italiana. Tudo de italiano que eu posso ensinar, eu passo para eles. Mas a honestidade, o trabalho, eu passo e a religião. É a religião, a fé Eu católica. falo sempre, gente, precisa ir na missa, vocês são católicos, vocês são batizados, né? É que sempre fica batendo, né? Eu fico batendo. Dona Flora, nós vamos fazer um ping-pong. Suas escolhas definem você na sua história. Dona Flora, ping-pong. Diga, Família. adoro minha família, graças a Deus que tenho minha família, me dou muito bem com todos eles e procuro sempre ensinar eles, inclusive aqui no restaurante, para eles manter o que nós começamos. Amigos, a senhora tem muitos amigos? Muitos amigos, graças a Deus, agradeço. Muitos amigos que eu tenho que me ajudaram a superar muitas coisas na vida. Grande amor da vida? Ademar Bertoli, que era meu marido, se foi. E toda segunda-feira eu vou na missa no cemitério para visitar ele. Um grande amor. Pronto. A fé. Católica, apostólica, romana. Tenho assim, muita fé, eu acredito piamente que além daqui existe alguma coisa. Acredito piamente. Tenho muita fé também. Dona Flora, muito obrigado por nos acolher aqui na sua casa, no seu ambiente. E parabéns pela visão que a senhora teve no passado e por a senhora continuar com esta visão e pensar no futuro. É isso que mantém a senhora de pé e tão querida por todos. Deus abençoe imensamente a senhora, seus Obrigada. empreendimentos, a sua família. Obrigado, meu padre. Obrigado mesmo. Eu que agradeço de coração, tá? Amém. Obrigadão. Suas escolhas definem você na sua história. A fé testifica. A fé pode ajudar nos negócios? A Dona Flora nos mostrou no programa de hoje quem é você, que não só a fé, mas também valorizar a família e os amigos podem nos ajudar a colocar em prática os nossos sonhos. Eu sempre me pergunto, quem sou eu? Quem é você?